como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta imagem que está aqui é a imagem de Nossa Senhora de La Salette. Esta imagem ela é de um momento muito importante, porque Nossa Senhora ela sempre vai aparecendo em alguns momentos da história, e hoje em dia muito mais do que muitas vezes. Nossa Senhora, de alguns anos para cá, as aparições elas se intensificaram muito no mundo inteiro, né? Sobretudo também aqui no Brasil, né? Tem na Bahia, Minas Gerais, perto de São Paulo, Nossa Senhora das Lágrimas. Essa também é das lágrimas, né? Essa aqui é Nossa Senhora de La Salette. E o motivo do choro é o mesmo, né? O motivo do choro é justamente por cada um de nós, que somos os teus filhos. O choro é esse, o choro é de ver que os teus filhos, que somos nós, né? Muitas vezes não conseguimos se abrir ao coração de Jesus, não conseguimos compreender a sua palavra, não abrimos a Deus, temos essa dificuldade, e é justamente por isso que não conseguimos receber a graça da caminhada. E precisamos. Jesus disse que sem Ele nós não podemos, e é verdade. O choro, o que representa esse choro é isso. Ela sabe que sem o Filho, que é Jesus, nós que também somos filhos, não vamos conseguir, não conseguimos dar os passos que precisamos, né? É por isso que está aqui. É pela primeira vez que eu trouxe essa imagem, ela está aqui conosco, para ficar aqui com a gente, para a gente lembrar que nós precisamos de sim, honrar essas lágrimas e ouvir aquilo que nós temos que ouvir, que é Jesus. Sobretudo, o interessante é que não foi nada programado, mas a palavra de hoje vai mostrar um pouco sobre isso. Que a palavra de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, de 10 a 17, que vai dizer assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. E é por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, quando os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos
nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. É assim. Precisamos de honrar esse choro, de abraçar a verdade. Quem não quer a cura, né? Quem que não quer a cura? Todos nós queremos a cura. A pessoa que não entender isso, é igual a palavra que nós vimos esses dias, né? A palavra que cai em terreno pedregoso, em terreno com pouca terra, ou seja, em terrenos que não vão para frente. Ou seja, estão aqui, mas não aproveitam o momento, não aproveitam a palavra, não aproveitam a presença de Deus. Tudo isso é muito triste, porque eu falo até mesmo, né, por mim mesmo. Quantas vezes que a gente ouve falar de Deus e não ouve do jeito que deveria ouvir. É por isso que a gente não consegue ver, nós não conseguimos prestar atenção na palavra de Deus. E Jesus está falando que ele fala em parábolas. Por que fala em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Estou falando de um jeito simples para que vocês possam compreender do jeito simples de vocês, de seres humanos, aquilo que é importante. Eu falo em parábolas para desenhar para vocês de um jeito mais fácil, para vocês compreenderem o que é o reino dos céus. E mesmo assim, muitos estão escutando, muitos estão vendo e ouvindo, mas não estão compreendendo. É lógico, se nós não tivermos, não é a gente diante da gente mesmo aqui, não é isso. É diante de Deus. Se a gente não tiver diante de Deus com esse coração verdadeiro, aí o problema é esse. Como é que a graça dele, como é que a presença dele vai nos dar força? Como é que nós vamos ouvir o chamado dele para a nossa vida? Ele estará conosco e ele está conosco, né? Na medida em que nós estivermos com ele. Eu estava ali ainda conversando com o irmão, estava arrumando o carro ali, limpando, né? Nós estávamos falando justamente sobre isso. Que é a presença dele junto de nós. É aí que vai fazer a diferença. E se ele estiver com você, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo. Que as coisas vão, mesmo que fique um pouco nebuloso, mesmo que fique um pouco complicado, mesmo que esteja complicado, a sua vida, a nossa vida esteja cheia de nó que a gente mesmo deu, né? Porque nós fazemos assim com o pecado. O pecado, ele faz isso. Ele dá vários nós na nossa vida. E o choro de Nossa Senhora é justamente esse. Nossa Senhora está vendo que a gente está dando nó na nossa própria vida e que é muito difícil de desenrolar isso. É que Nossa Senhora de La Salete possa nos ajudar, né? Tem uma Nossa Senhora também que é a mesma Nossa Senhora. Todas as Nossa Senhora é a mesma, é uma só. Chama Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Sabia disso? Tem Nossa Senhora com esse título, né? Para que Nossa Senhora possa nos ajudar a desatar esse nó que nós damos. Mas para isso, que nós possamos ouvir, né, com o coração, ver com esta visão espiritual. E isso é através do livre-arbítrio, é através do nosso sim, né? Isso só vai depender de mim. Andar na coerência da vida só vai depender de mim, né? E você vai dizer a mesma coisa, só depende de mim. Nós vimos alguns irmãos que estiveram aqui, nós vimos eles
darem um testemunho. E nós sabemos que vale a pena. Vale a pena deixar Deus desatar esse nó dentro de nós e desenrolar. Para isso, que nós possamos ser, diante de Deus, né? Verdadeiros. Verdadeiros. Eu sei que mesmo sendo verdadeiro, e isso é bom, isso é importante, mas eu sei que mesmo sendo verdadeiro, a gente somos como uma coxa de retalhos. A nossa vida, ela é como uma coxa de retalho. Você traz dentro de você tudo aquilo que você viveu. E nem sempre é fácil, porque a gente vai trazendo a nossa história. Não é? É assim. Mas, com a graça de Deus, tudo se resolve, gente. Tudo se resolve. A gente só precisa de acalmar o coração e deixar Ele nos ajudar. Porque às vezes a gente fica nervoso, a gente fica estressado, ansioso, ansiedade. Como que a ansiedade atrapalha a gente, né? Meu Deus, eu acho que esse assunto é um assunto que é recorrente, né? É recorrente sim, porque o nosso coração perturbado, o pecado faz isso. O pecado desregula o nosso coração, né? Então, que nesse dia nós possamos olhar para a mãe e deixar que o seu Filho Jesus venha nos curar. Porque a própria palavra disse, olha, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Se as pessoas têm tudo isso e não querem, como é que eu vou curar eles? Então, o problema não é Deus. O problema somos nós, sabemos disso. O problema somos nós, né, tio? Somos nós, né? Nós somos o culpado, hein? Somos o culpado dessa cegueira, dessa surdez, dessa falta de energia, dessa falta de conserto. Todos nós temos conserto, todos nós. Uai, se eu não acreditar que todos nós temos consertos, todos nós, se eu não acreditar nisso, como é que você vai fazer? Se você acredita que Deus é Deus, você acredita nisso. Eu tenho conserto, só que eu tenho que me conhecer. Hoje de manhã nós estávamos aqui com o irmão que fazia aniversário, né? Mas a gente estava ali ainda, falou, se eu pudesse voltar atrás, não é assim que nós falamos ali agora, mais cedo. Se a gente pudesse voltar atrás, como que seria diferente? Quanta besteira que eu ia ter deixado que eu não ia fazer, ia deixar de fazer. Quanta coisa que eu ia poder corrigir. Mas o desafio da vida é esse, é justamente esse. Deus é justo, Ele fala, do jeito que você está, com a idade que você está, torto do jeito que você está, com os pecados que você tem, se vira, filho, se vira. Eu quero ver você desenrolar isso. Só que sem mim você não consegue. Aproveita o choro da mãe. Sem mim você não consegue. Agora desenrola. Conserta. Vai dar certo. Vamos usar o só por hoje, né? Vamos usar bem o só por hoje. E assim, com certeza, a gente vai arrumar as coisas na nossa vida, né? Alguma coisa, irmão? Para nos ajudar na palavra? Nesse caso, certamente. Acho que você falou muito bem, né? Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, né? E sermos positivos, né? Em relação às nossas escolhas. Eu reforço só por hoje também. E acrescento, né? Que tudo tem jeito. Com Deus, com a sua boa vontade. 1% é seu. Os outros 99%, você pode ter certeza que Deus faz para você. Então, procure fazer a sua parte que Deus concede para você fazer de forma correta. Faça de coração.
Amém. Amém. É isso aí, Gil? É isso aí. Tá bom? Mais alguma coisa? Não que, como os outros, Deus faz tudo pra gente, o pouquinho que a gente tem hora que não consegue fazer, né? Tem hora que a gente não consegue fazer, tio. Né? E é muito pouco que ele deixa pra nós. O vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. Este é o Salmo 35. Que nós possamos então deixar neste dia Deus curar o nosso coração. Se tem uma coisa que aumenta a nossa fé e nos dá a salvação, é o amor. Vamos pedir, vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos ajude nos ensine a amar. Amar é amar, né? E amar é ser justo, amar é fazer o que é certo, amar é amar. E se nós aprendermos isso, nós vamos aprender aquilo que é do céu, aquilo que é do coração de Deus. E é isso que é bom e é isso que importa, não é? Isso. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado.